Olá, amiga costureira e amigos costureiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser de costura criativa. Sim, nós vamos aprender o passo a passo dessa mochila aqui, como vocês já viram aí no título. Além de linda, essa mochila é muito prática porque você pode usar ela para qualquer ocasião. Você pode levar ela para o trabalho, para a faculdade, para a escola, um passeio no parque ou no shopping, sem contar que por ser de tecido, ela é super leve. É uma mochila bem espaçosa, com 2 bolsos internos e um bolso externo embutido, a coisa mais linda. Vou mostrar para vocês. Aqui atrás tem um bolso embutido que eu ensinei para vocês o passo a passo de como fazer esse bolso, e ele é um bolso anti-furto, porque ele fica em contato com as suas costas, então ninguém tem acesso, não tem como as pessoas abrirem para pegar suas coisas aqui. Então esse bolso você pode colocar seu celular, sua carteira e seus cartões de crédito e ninguém vai mexer. Mas antes de irmos para o passo a passo, deixa eu me apresentar para quem é novo aqui. Prazer, eu me chamo Egli e esse canal está sendo feito e preparado com muito carinho para nós conversarmos sobre moda, costura, modelagem e agora um pouquinho de costura criativa. Sejam bem-vindos aqui a esse canal e se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. E esse passo a passo foi uma sugestão de uma seguidora lá do Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo, @atelier_eglifratel. É só irem lá me seguir, porque lá eu tenho um bate-papo mais direto e diário com as meninas que estão lá. Então, se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo, quiser conversar sobre costura, já me segue lá no Instagram também. Inclusive, até o nome dessa mochila foi escolhida por uma seguidora lá no Instagram. Essa é a mochila Flicka, que significa menina em sueco. Mas chega de blá 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 e bora pro passo a passo da mochila. Vamos começar costurando os bolsos internos. Então tem esse bolso aqui que mede 40 por 20 e tem o outro bolsinho que mede 30 por 20. Então eu resolvi fazer assim, vocês se quiserem podem fazer com um bolso só, mas eu fiz um bolsinho maior e um menor. Então primeiro nós vamos costurar ele todo ao redor, deixando sempre um espaço para a gente poder desvirar o nosso bolso. Então vamos costurar essas 3 partes, né, que estão abertas, tanto desse bolso maior como do menor. Aqui eu já estou com o bolso pronto, os 2 bolsos, o bolsinho menor e o maior. Aqui ainda tá aberto onde eu desvirei, porque na hora que eu for prender ele no forro, eu já costuro aqui e já fecha então essa abertura, mas fica assim, ó, um bolsinho menor e esse daqui vai ficar também um bolso maiorzinho lá no forro da bolsa. Eu pespontei tanto aqui, ó, nesse daqui, como no bolsinho menor também. Por causa da estampa, talvez vocês não consigam ver, mas eu pespontei essa parte de cima. E aí prendi o bolsinho fazendo uma costura aqui toda a volta. E agora nós vamos colocar no forro da bolsa. Aqui está o forro da minha bolsa, medindo 70 de comprimento por 30 de largura. Então eu vou abrir aqui que ele tá dobrado ao meio e vou pegar uma das partes para medir, para colocar o nosso bolso. Então eu já medi aqui o meio, né, dobrando assim, ó, você dobra e aí você vê onde é o meio e faz um pique. Então eu dobrei, vi onde era o meio, marquei daqui para baixo 7 centímetros. Então vai ser essa distância de 7 centímetros que eu vou colocar então o bolso. E aqui no bolso também, você dobra ele ao meio, vê onde é o meio dele, para você poder igualar aqui, ó, meio com meio, ele ficar bem centralizado. Vamos colocar nossos alfinetes e aí nós vamos para a máquina costurar ao redor do nosso bolso, fixando ele então no nosso forro. E os bolsos no forro já estão fixados. E agora, se você quiser já deixar preparado, marcou o pique daqui do meio, né? Marca aqui embaixo também o meio, faz um pique também igual fez na parte de cima. E também coloca aqui assim, ó, nas laterais, marca também o pique do meio, que essas marcações vão ser importantes pra gente usar depois. Então aqui seria o meio, ó, da nossa bolsa. Ela vai ficar assim, né, dobrada, e aqui é o meio. Deixa essas marcações feitas, porque depois vai ser necessário quando nós formos unir o forro no corpo da nossa bolsa. Então agora vamos para a próxima parte. Agora nós vamos fazer o bolso embutido, que fica na parte de trás da bolsa, que é um bolso anti-furto, que você pode colocar seu celular, sua carteira, e como fica encostado nas suas costas, ninguém vê esse bolso nem pode mexer. Só você sabe que esse bolso está lá.
tá? Eu vou fazer esse bolso embutido, vou precisar de 2 pedaços de tecido, não precisa entretelar nem estruturar, 2 pedaços do tricoline, eu usei da mesma cor do tecido de fora, o tecido externo, para quando abrir o bolso ficar a mesma estampa, mas se você quiser você pode fazer com outro tecido. Então eu vou usar 2 pedaços de 22 por 22 desse tecido, vou usar também um zíper. Esse daqui é por metro, 28 centímetros de zíper e um cursor. E para nós fazermos essa parte, né, da nosso bolso embutido, a nossa parte do corpinho já tem que estar pronta. Vou mostrar para vocês. Essa daqui, pessoal, já é a parte do corpinho da bolsa. Tem as mesmas medidas do forro, que é 30 de largura por 70 de comprimento. Então eu já estruturei. Está aqui, ó, com a manta R2, a manta acrílica. Também antes eu tinha entretelado o tecido, o tricoline aqui. Então eu entretelei, depois coloquei a manta e fiz essas marcações, né, que é para fixar a manta no tecido. Isso daqui é um matelacê. Se vocês não sabem fazer matelacê, vocês deixam aí nos comentários que se vocês quiserem eu posso gravar para vocês como é que faz. E aqui eu já fiz as mesmas marcações que tem no forro, tanto do meio do comprimento, olha aqui, como nos meios também aqui na largura. Então eu fiz essas marcações. E agora você escolhe um dos lados, que é a parte que vai ficar para as costas, pra gente poder então fazer a marcação para colocar o bolso. Então aqui na parte de cima da bolsa, lembrando que essa daqui vai ser a parte que vai ficar para as costas, eu vou marcar aqui 7 centímetros, que é dessa altura que eu vou colocar meu bolso, 7 centímetros para baixo. Então eu vou marcar aqui, só para eu saber onde tem que ficar o bolso. Então ele vai ficar aqui 7 centímetros para baixo, marquei aqui. Agora nós vamos pegar uma parte do tecido de tricoline e vamos marcar ele. Nós vamos marcar assim. Pelo lado do avesso, nós vamos marcar, porque não vai dar pra ver mesmo. Então, você marca assim. Em uma parte, a gente vai marcar 3 centímetros. Então, um lado marca 3 centímetros. Eu tô marcando com lápis, porque vai ficar do lado do avesso. Então, aqui você marca 3 centímetros e aqui 3 centímetros. Como eu tô fazendo um quadrado 20 por 20, então em duas laterais eu marco 3 centímetros e nas outras duas eu marco 2 centímetros. E agora a gente vai fazer a marcação onde a gente vai colocar o nosso zíper e onde nós vamos costurar. Então aqui tá marcado 2, aqui 2 e aqui 3. A parte que eu vou pôr o zíper é nessa lateral aqui, onde tá marcado 3 centímetros. Se você quiser, você pode colocar assim, o zíper pra cima. Mas o zíper que eu quero que ele fique assim na lateral, para eu poder colocar a mão, né, sem precisar tirar a bolsa das minhas costas. Então o zíper vai ficar assim na lateral. Então nessa lateral onde eu vou pôr o zíper, eu vou marcar mais 1 centímetro. Então aqui é onde nós vamos colocar o zíper. Então, e agora eu vou marcar meio centímetro aqui dentro, que é a parte que nós vamos cortar. Então para marcar esse meio centímetro, eu vou usar o outro lápis para ficar mais fininho. E aqui a gente faz assim um triângulo, que é a parte que nós vamos cortar. Faz um triângulo aqui e outro aqui. Vou mostrar pra vocês de perto como é que fica. Olha aqui, fica esse retângulo de 1 centímetro. No meio eu marquei e fiz nas pontas esse triângulo. Então fica assim. E agora nós vamos colocar isso daqui na nossa parte do bolso. Essa parte do bolso vamos costurar no corpo da nossa bolsa. Então agora no corpo da bolsa, esse daqui que já tá entretelado, nós vamos colocar o bolso e aí a gente vai colocar direito com direito. Aqui eu também fiz um pique, uma marcação, para poder a gente alinhar com esse pique que tá aqui em cima. Então aqui eu já tinha feito uma marcação, então daqui para cá tem 7 centímetros. A gente alinha os piques para ele ficar centralizado, esse bolso. Vamos colocar os nossos alfinetes, porque aí nós vamos costurar. Nós vamos fazer uma costura aqui em toda essa volta da marcação que nós fizemos aqui. Eu gosto de colocar bastante alfinete para nada sair do lugar. A gente vai fazer a costura aqui, nessa marcação que eu fiz aqui, que é a do bolso, onde vai pôr o zíper. Então a gente faz uma costura aqui todo ao redor, costurando todo esse retângulo. Agora, pessoal, eu já costurei aqui todo ao redor. Vou dar um zoom para vocês verem melhor. Estão vendo?
costurei todo o retângulo e aqui no meio a gente fez uma marcação, né, de meio centímetro. Então essa marcação nós vamos abrir, nós vamos cortar bem aqui no meio, que é onde vai passar o nosso zíper. Então, a gente dobra assim, dobra na marcação no meio desse retângulo e aí a gente corta, faz um pique, corta para tentar abrir. Eu fiz um pique aqui e eu vou tentar cortar com esse abridor, porque o meu tecido tá entretelado também, né? Então dificulta um pouco. Depois que você consegue abrir um buraquinho, aí é só ir com a tesoura, cortando na marcação que você fez aqui no meio. E não esquece que aqui você fez um triângulo. Então, nesse triângulo, nós vamos cortar pra lá e pra cá. Não chega até o final aqui em linha reta, olha. A gente vai até o biquinho do triângulo, depois nós corta pra lá, tomando cuidado pra não pegar a costura, mas chegando bem pertinho. E agora a gente corta pra cá também. E faz isso também do outro lado. Aí vai ficar uma abertura com esses triângulos na ponta. E a gente vai cortar também essa pontinha do triângulo. Agora a gente tira os alfinetes que estavam segurando o bolso e vamos virar ele para o outro lado. Então você pode colocar ele assim, ó, por dentro do buraco para o outro lado. E aí a gente vai ajeitando e depois vai ali no ferro para passar e deixar essa abertura bem feitinha, aberta aqui, que é onde nós vamos colocar o nosso zíper. Então abre e vai no ferro. E é assim, pessoal, que fica a abertura já passada. Vou mostrar para vocês aqui do outro lado. Olha só como é que fica. E agora aqui nessa abertura nós vamos colocar o nosso zíper. Então a gente vai precisar encaixar ele aqui. Só que antes nós vamos colocar o cursor do nosso zíper. E eu vou colocar de um jeito que para cima feche e para baixo deixe aberto o nosso zíper do bolso. E aí você vai colocar ele aqui por dentro. Aí nós vamos ter que encaixar ele bem encaixadinho para ficar retinho e nós vamos alfinetar. Se você quiser, você pode alinhavar também. E vamos passar uma costura de pesponto em todo o redor. E o zíper fica assim, ó, costurado. Agora nós vamos colocar o forro do nosso zíper, ou melhor, do nosso bolso. Então é só você virar aqui, olha só como é que ficou, costuradinho o zíper. E nós vamos pegar o outro pedaço de tricoline, com a mesma medida, e vamos colocar aqui em cima para ficar direito, né, do forro. E nós vamos alfinetar e costurar toda a volta, mas só o tecido. Costura toda a volta só do tecido, sem pegar essa parte da manta, do corpo da nossa bolsa. Então nós vamos só costurar por fora. Alfineta tudo e vamos para a máquina. Agora já costurei, vou mostrar aqui para vocês, olha. Costurei todo ao redor, olha só, tá vendo? Costura todo ao redor o tecido, sem pegar o bolso no corpinho, sem costurar com o corpinho, é só o tecido. Aí agora a gente vai cortar esse excesso aqui de zíper e está pronto o nosso bolso embutido nas costas da nossa bolsa. Olha só como é que fica quando você abrir aqui, ó. Vai ter a mesma estampa, né? O forro é a mesma estampa de fora. Fica bem bonito. E aqui, pessoal, eu preparei as duas alças, ou melhor, as 4, né? As duas que a gente usa nas costas e 2 alças que você pode usar de mão ou de ombro. No caso, essa daqui tem 50 centímetros. Eu cortei a alça pronta, né? Se você quiser um pouco maior para colocar no ombro, você pode cortar com 60 centímetros. E aí o que eu fiz? Eu medi daqui para cá 15 centímetros e daqui para cá 15 centímetros. Aí eu marquei e costurei para ficar essa alça assim mais arredondadinha, que eu acho que fica mais confortável para carregar e mais firme. Então 2 alças para ser as alças de mão ou de ombro e 2 alças que eu também preparei para ser alça da mochila. Então aqui, ó, tem um pedaço da alça que eu cortei por 8 centímetros, ela tem 8 centímetros. Aí eu coloquei uma meia argola aqui. E essa outra parte aqui, eu peguei uma alça de 1 metro e aí coloquei o regulador. Não sei se vocês sabem como é que faz a alça, eu vou explicar aqui pra vocês. Você pega 1 metro da alça, esse daqui eu preparei primeiro e deixei pronto, né? Costurei aqui
para depois a gente costurar lá na bolsa. Então eu preparei essa parte aqui, já deixei pronta com a meia argola. Depois eu peguei 1 metro da alça, passei o regulador. Depois que eu passei o regulador, eu passei na meia argola e depois aí dei a volta aqui, ó. E aí passa de novo dentro do regulador, fazendo a volta aqui. E aí depois eu dobro mais uma vez só para fazer o acabamento e costurar aqui dentro. Então costura nessa parte que fica para trás da alça. E essa parte aqui vai ficar solta para você poder regular a alça da sua mochila. Espero que vocês tenham entendido. Se ficar com alguma dúvida, vocês me deixam aí nos comentários as dúvidas, que eu tento gravar um vídeo específico só da alça para vocês, tá bom? Agora nós vamos fixar as alças no nosso corpo da bolsa. Então, para a gente saber onde nós vamos colocar nossa alça de mão, aqui o meio onde a gente já fez um pique, marcando o meio da nossa peça, a gente mede daqui para cá 5 centímetros e daqui para cá 5 centímetros. Agora a gente vai colocar nossa alça daqui dos 5 centímetros para fora. Então, dos 5 centímetros para fora. Coloca aqui, ó, aonde marcamos 5 centímetros, a gente alfineta e deixa para fora. Eu deixo passando um pouquinho, uns meio centímetros a alça. E aqui também na parte das costas nós vamos colocar as alças da mochila, certo? Então eu vou colocar aqui uma alça. Aqui, ó, do meio, eu já coloco aqui, ela meio inclinada assim. Então eu coloco o alfinete e coloco a outra do outro lado por baixo, viu, gente? Por baixo dessa alça. E coloco ela inclinada também. Aí depois a gente só passa uma costura aqui reta pra unir essas alças no corpinho. Agora aqui nessa parte de baixo, a outra parte que a gente precisa colocar da alça da mochila, tá vendo que aqui a gente marcou o meio, né, da nossa bolsa. Então daqui pra cima eu vou marcar 6 centímetros, que é onde a gente vai colocar a nossa alça. E aqui do outro lado também, vou marcar 6 centímetros. É onde nós vamos encaixar a alça da nossa mochila. Aí vamos alfinetar novamente para não sair nada do lugar e a gente ir lá na máquina fazer a costura. Presta atenção para a alça não ficar torcida, viu, pessoal? Então, as duas alças das costas estão aqui, a alça de mão da parte das costas e agora tem a outra alça de mão aqui na parte da frente também pra gente colocar. Vamos marcar os 5 centímetros, só colocar aqui e alfinetar. Falando em alfinete, deixa eu dar uma dica pra vocês, pessoal. Esses alfinetes são mais grossos e eles são os melhores pra usar na costura criativa. Agora, se você for usar em roupa, é melhor aqueles alfinetes mais fininhos que são chamados de cabeça de vidro. Então, esses são melhores, mas pra costura criativa, esses são bem mais resistentes, porque a gente acaba usando muitas camadas de tecido e manta, então precisa ser mais resistente. Agora, nós vamos na máquina costurar todas essas alças que nós colocamos na nossa bolsa. Agora, pessoal, essa parte do corpinho da nossa bolsa já está pronta, olha aqui. Parte das costas, a parte da frente, tá vendo? Aqui o nosso bolso interno. E também o nosso forro já está pronto. Nosso forro com os bolsos. Então, agora a gente vai reservar essas duas partes e vamos fazer o canal do zíper. Agora, para o canal do zíper, nós vamos precisar de 55 centímetros de zíper, um cursor. Aí aqui tem medindo o canal do zíper, onde nós vamos colocar o zíper, é 50 centímetros por 5. Então, essas duas partes são as partes externas, que já tá com manta e com entretela. Essas duas partes são do forro. E também vamos precisar de duas partes medindo 10 por 22. Então, aqui é a parte externa, que já tá com manta, e aqui são as partes do forro. Então, primeiro o que nós vamos fazer é colocar o zíper nessa parte aqui, que é o canal do zíper, para depois a gente colocar as laterais. Então, vamos reservar essas duas. Então, vamos pegar uma dessas duas partes que nós cortamos aqui, que tem 5 por 50. Vamos colocar o zíper direito com direito. E aí, eu vou alfinetar. Eu costumo alfinetar, passar uma costura, para depois eu vir com forro. Se você quiser e tiver prática, você pode fazer o sanduíche do zíper aqui e fazer uma costura só aqui. Mas eu costumo fazer assim. Eu alfineto, passo uma costura aqui e depois eu faço a outra costura com forro. Então, para eu costurar aqui meu zíper, no canal do zíper, eu vou trocar esse pezinho calcador por um pezinho de zíper comum. Eu vou colocar aqui, é só você soltar aqui atrás, tá vendo? O pezinho calcador cai
e você coloca esse outro pezinho aqui, ó. Só baixar o pezinho que ele encaixa. E outra coisa que é importante vocês prestarem atenção é na agulha, tá, pessoal? Para fazer essa costura em tecidos assim que tá estruturado, com entretela, tecidos grossos, é importante a gente trocar nossa agulha, colocar uma agulha mais grossa. Essa daqui é a número 18. Costurei aqui a primeira parte, pra vocês verem como é que fica, tá vendo? O zíper fica aqui no meio. Agora a gente vai forçar assim pro forro ficar por baixo. E aí a gente vai na máquina e fazer outra costura aqui, ó. Uma costura de pesponto pra segurar esse zíper aqui. Eu vou no ferro passar pra assentar e ficar mais fácil eu fazer a costura de pesponto, pra depois a gente colocar na outra parte, do outro lado do zíper. Já fiz o pesponto, fica assim, ó. Depois que faz o pesponto. E agora a gente vai colocar a outra parte. Como é que a gente vai fazer? Então você pega e coloca assim, ó, direito com direito, tomando cuidado para alinhar aqui, ó, com essa parte. Então tem que ficar bem alinhadinho. Aí a gente vai colocar o alfinete de novo, passar uma costura, depois põe o forro por cima, direito com direito, passa outra costura e aí vai estar pronto o canal do zíper. Para depois a gente vir com as laterais da bolsa. Agora já tá pronto nosso canal do zíper. E antes da gente cortar aqui as laterais, né, para tirar essa sobra, nós vamos abrir para colocar o nosso cursor, né, que tá aqui. Agora que eu já coloquei o cursor, vou alinhar aqui e cortar certinho para depois a gente colocar as laterais. Agora eu vou pegar as laterais e os forros. Então a gente vai fazer como? Vai pegar uma lateral e colocar aqui, e aí nós vamos costurar e o forro por baixo assim, ó. Então vai ser direito com direito e o forro também, ó, direito com direito. Então a gente costura fazendo esse sanduíche aqui desse lado e depois desse outro lado também. Vou costurar e já volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, costurei, ó, as duas pontas do zíper, para vocês verem, ó, tá aberta aqui ainda. Então ela fica tipo um sanduíche, aí eu desvirei, porque aí esse acabamento, ele fica embutido. Agora, o que eu vou fazer é passar uma costura reta em toda a volta desse zíper, só para fixar mesmo os tecidos, que eu quero que o forro não fique sambando, né, quando eu for costurar. E aí depois a gente é só costurar no corpinho da nossa bolsa. Mas antes de costurar no corpo da nossa bolsa, nós vamos unir também na nossa bolsa o forro no corpo da bolsa. Então aqui tá o corpo da nossa bolsa, a parte das costas, a parte da frente. E aí nós vamos colocar o forro aqui então. Vamos pegar o forro e aí a gente vai colocar. Esse bolso eu gosto de deixar na parte de trás também da bolsa. Então é só você alinhar aqui. Se o forro tiver um pouquinho maior do que o seu corpo da bolsa, não tem problema, porque depois que a gente costurar, a gente vem refilando tudo. Aí nós vamos colocar alfinete em toda a volta e passar uma costura de meio centímetro, que é uma costura só de segurança. Então vamos lá para mais. Já costurei, pessoal, forro, olha, na bolsa, tá vendo? Agora nós vamos começar a montar a nossa bolsa para ela ter a forma, uma estrutura de bolsa. Então a gente vai colocar essa parte do canal do zíper e das laterais. Então vamos começar pela lateral. Aqui eu fiz um pique para mim saber o meio, dobrei assim, fiz um pique, fiz aqui e fiz aqui também desse lado e também dobrei ao meio assim e fiz um pique de um lado e do outro. Agora isso daqui vai servir de marcação. Eu vou colocar aqui a lateral, essa parte, bem no meio aqui, onde também eu fiz um pique para saber onde é o meio da minha bolsa, né? Você dobrando a bolsa assim, você vai ver onde é o meio dela e aí você faz uma marcação. Então aqui nessa marcação, eu vou colocar essa lateral. E aí eu vou colocar direito com direito. Então venho aqui e aí eu vou alfinetar para poder fazer uma costura reta aqui
A gente vai costurar aqui reto e aí eu já não faço mais uma costura de meio centímetro, eu faço uma costura de 1 centímetro, porque essa é a costura final, então tem que fixar mesmo. Então eu vou fazer uma costura de 1 centímetro. Aqui nas laterais eu vou deixar um espaço de meio centímetro sem costurar. Pula meio centímetro, começa a costurar, dá retrocesso no começo e no final. E aqui também deixa meio centímetro. Isso vai facilitar na hora de costurar aqui nas laterais. Então você faz isso desse lado. E depois do outro lado também, a gente vai na marcação que nós fizemos, vamos alfinetar e costurar. Bora pra máquina, depois eu venho mostrar o restante como que nós vamos fazer. Pronto, pessoal, já costurei aqui, já costurei do outro lado. Agora nós vamos começar a costurar pela lateral. Então é só a gente ir subindo assim e alfinetando e fazer toda a lateral até o outro lado. E é assim, ó, que fica, pessoal. Agora nós vamos passar uma costura reta de um lado até o outro, com retrocesso no começo e no final. E depois nós vamos fazer a mesma coisa unindo essa parte aqui. E aí nossa mochila vai estar praticamente pronta. Nossa bolsa, pessoal, tá praticamente pronta. O que nós vamos fazer agora? O acabamento. Vamos cortar todos esses excessos de alça e de manta que ficar aqui, ó, nas pontas. A gente vai cortar e vamos fazer o acabamento, que é com o temido viés. Então, muitas artesãs, muitas costureiras têm medo de usar o viés. Mas o viés é prática, gente. Então, nós vamos cortar aqui e eu vou começar a colocar o viés e todo o acabamento vai ser feito no viés. Vou dar só uma dica para vocês quando vocês forem colocar o viés. Para fazer o acabamento bonitinho, na hora que você tá colocando seu viés e o acabamento ficar certo, então quando você colocar aqui, porque eu vou colocar assim, abrindo, né? Eu começo pela parte de trás, e aí eu vou abrir, fazer uma costura aqui todinha, em toda a volta, e depois eu viro pro outro lado, fechando o meu viés. Mas para ficar o acabamento bem bonitinho aqui, quando a gente for começar, a gente dobra essa parte para ficar um acabamento bonito por dentro da nossa bolsa. Depois que eu terminar, eu mostro pra vocês como é que fica. Prontinho, pessoal. Olha, já coloquei viés em toda a volta da nossa bolsa. Olha aqui como é que fica o acabamento que eu falei pra vocês quando a gente dobra, tá vendo? Vai ficar um acabamento assim. Fica bem bonito pra não ficar desfiando. E agora é só a gente abrir a nossa bolsa e desvirar ela. Vou desvirar aqui pra vocês verem como que ela fica. Que é a parte de trás da nossa bolsa, com o nosso bolsinho embutido. E aqui é a parte da frente da nossa bolsa. Agora é só colocar uma etiqueta bem bonita da sua marca e colocar para vender. Viram como o passo a passo é bem simples e a mochila fica linda? Eu espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se vocês fizerem reproduzir essa mochila, vai lá no Instagram e me marca, Ateliê Egli Fratel, para eu ver também a mochila de vocês, qual cor que vocês fizeram. E não esquece de compartilhar esse vídeo com outras costureiras, artesãs que você sabe que vão gostar desse conteúdo. E mais um detalhe, lembrando que toda a lista de materiais vai estar na descrição do vídeo. E na descrição também tem o link das máquinas e dos cursos que eu faço. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!